Jesus que curou ontem, eu creio no Jesus que cura hoje. Eu creio nesse Jesus. E se ele não curar, pastor? Se ele não curar, não fomos nós. E se ele não curar, ele vai curar amanhã. Não pode ser hoje, mas será amanhã. E se não for amanhã, vai ser depois da manhã. Mas nós cremos que o nosso Jesus cura. A nossa função é orar e ministrar. A de fazer de Jesus. O que a gente não pode é reter as palavras de Jesus com medo. E a gente diz assim, mas se eu orar, e se ele não for curado? Não vai assim que Jesus ensina. Jesus diz assim, ide, e curai os enfermos. Esse curai não é no poder dos discípulos, é no poder no nome dele. A gente não pode entrar nessa, de ficar assim, mas eu estou doente, pastor, e como é que eu estou doente, eu vou ministrar cura? Não tem nada a ver. Jesus diz assim, vão e curem. É independente da nossa situação. É independente da nossa situação. Você tem autoridade, em nome de Jesus, para orar pelas pessoas. O Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor nos deu essa autoridade de ministrar cura, de expulsarmos demônios em nome de Jesus, de ministrarmos o dom do Espírito às pessoas no nome de Jesus. Né? O que a gente não pode é reter, né? Porque muitas vezes a gente vai entrar e não vai entrar, se a gente entrar nessa questão, mas não chegou a mim, mas e se? Irmão, aí a gente está misturando as coisas. A palavra de Jesus foi essa, ide, vão. Quem aqui está disposto a ir? Eu creio nisso. O texto que nós vamos ler vários versículos do Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui na 4ª mensagem, falando sobre o ministério profético de Jesus. E hoje, vamos falar sobre as curas de Jesus. Nossa, meu Deus do céu. Vamos falar alguns aspectos da cura de Jesus, das curas, né, que ele realizou. Tantas outras, não foram só apenas aquelas que estão registradas nos evangelhos. Porque lá no Evangelho de João, o último versículo de João vai dizer assim, e se fossem contado, registrado, todas as maravilhas que Jesus fez, não caberia nos livros. Não teria como fazer. Porque foi muito mais. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E a gente tem visto como essa palavra, ela é viva e ela é eficaz, e ela tem sido revelada para nós nesse tempo, embasado em algo que aconteceu lá atrás. Escute, sabe qual é a base para o seu milagre nessa noite? Sabe qual é? Primeiro é a nossa fé em Deus. Sabe qual é o segundo? Ele já fez, meu irmão. E se ele já fez, se ele fez ontem, ele pode fazer hoje e irá fazer amanhã. Eu creio nisso, a palavra de Deus nos garante. Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Se você, vai aparecer aqui os textos, você não precisa nem abrir. Porque Mateus 8:1, já está aqui no telão. Olha o que Mateus registrou. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Quando ele sai do monte, que ele tinha proferido as palavras que ficaram conhecidas como o Sermão do Monte, ele desce, aquela multidão e outras começaram a seguir Jesus. Muitas pessoas começaram a seguir o Messias. E João 8 vão falar sobre tem um comentarista que vai dividir o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, Mateus capítulo 8, em 3 partes. Sobre 3 grandes milagres que Jesus realizou e que Mateus registrou. Em todos eles o nosso Senhor, ele demonstrou grande poder. As obras foram inegáveis. As palavras liberadas foram palavras fortes, palavras proféticas da parte de Deus através de seu Filho. Mateus capítulo 9, 26, vai falar que essas curas correram por toda a região. Olha o que é que diz. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Meu Deus, meu Deus. A notícia se espalha, o evangelho se espalha. O evangelho do Senhor, ele está sendo pregado a tempo e fora de tempo.
Ele está sendo pregado nas praças, ele está sendo pregado nas igrejas, nas escolas, nas casas, nas ruas, nos escritórios. O Evangelho do Senhor Jesus tem chegado às pessoas nesse tempo. E o Evangelho do Senhor nos ensina tantas lições. Mas nessa tarde eu aprendo com o ministério profético de Jesus. Eu aprendo com o ministério profético de Jesus. O primeiro ponto, sabe qual é? Amar. Amar a todos. Ponto final. Jesus, ele vai amar a todos. Esse é o ponto número 1. O ministério profético e apostólico de Jesus vai nos falar o ponto 1, telão. O ponto 1, sabe qual é? Amar a todos. E o versículo é Mateus 8, versículos de 2 a 3. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado imediatamente. Ele foi purificado da lepra. Quem diz amém? Doença devastadora. A lepra, a doença que simbolizava o pecado. A lepra é uma doença que tirava as pessoas do meio da sua família, do meio da sociedade, tirava as pessoas de onde quer que elas estejam, e elas estavam fadadas a viver longe de tudo e todos, junto apenas de outros leprosos. Junto apenas de outros leprosos. Logo depois que ele sai do Sermão do Monte, a multidão seguia. Um leproso chega e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Nossa, a verdade é que esse texto nos diz algumas coisas. Olha, Jesus desce, imagine a cena, desce do monte. Imagine a cena, a multidão seguindo Jesus. Imagine a cena agora, um leproso chega perto de Jesus, aproximou-se. As pessoas corriam e gritavam quando viam um leproso de longe: leproso, leproso, está aqui o leproso, ele tem que sair. Mas Jesus, eu fico imaginando o semblante de Jesus quando aquelas pessoas que mais precisavam chegavam perto dele, aproximando-se. Olha a liberdade que as pessoas tinham para se aproximar de Jesus. Olha a liberdade que as pessoas tinham para se aproximar do Messias. Aproximou-se. Querido, isso para mim e para você, a gente refletir muito. Será que nós, que somos hoje, o corpo, que nós somos hoje, o povo do Senhor aqui nessa terra, será que as pessoas estão tendo acesso a gente? Será que você está sendo uma pessoa que os outros têm acesso? Porque como você é um cristão e você não é uma pessoa, escute, acessível até mesmo para aquelas pessoas que são do seu ciclo mais íntimo. Eu entendo que nós, como povo de Deus, temos que ser pessoas acessíveis. Aproximou-se dele o que? Um leproso. E sabe o que? Aí o texto vai dizer assim: aproximou-se, olha o versículo, olha o detalhe. Aproximou-se, adorou de joelhos. Nossa, ele já havia sido curado aqui, mas antes da cura ele adora. Antes da cura ele adora. Antes do Senhor me curar, eu adoro. Antes do Senhor intervir na minha casa, eu adoro. Antes do Senhor abrir as portas, nós adoramos. Antes do Senhor operar com maravilhas na nossa vida, nós adoramos. Você está aqui nessa tarde para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Antes de receber a palavra, nós adoramos. Nós adoramos. Aproximou-se e, prostrando-se de joelho, o adorou. Olha o reconhecimento de autoridade daquele homem. Olha o reconhecimento da autoridade. Ele adora Jesus. Ele não estava junto das pessoas ouvindo o sermão do monte. Não. Ele não estava junto dos outros. Não. Mas ele reconheceu em Jesus que ele era o Filho do Deus vivo. Com certeza, meu irmão, não tenha dúvida, a notícia que Jesus já havia curado tinha chegado nos ouvidos dele. Ele adora. Agora, olha a palavra dele.
se quiseres, o Senhor pode me curar. Se quiseres. Escute, esse se quiseres não era de dúvida. Esse se quiseres aqui, sabe qual é? É de submissão à autoridade. Não é de dúvida, é de submissão à autoridade. Ele enxergou em Jesus a cura, aí ele adora, ele vai dizer assim, olha, eu sei que o Senhor pode, eu não tenho dúvida, eu sei que o Senhor pode, mas eu vou colocar nas tuas mãos, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. É aquilo que eu acabei de falar, meu irmão, a gente ora, e a gente ministra a cura, e a gente crê que Deus ele vai curar, que Deus vai abençoar, mas é aqui, ó, se quiseres, está aqui, é o maior reconhecimento de autoridade, o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, mas não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade, se quiseres, o Senhor pode me curar, eu estou submisso a ti. Jesus fala nessa noite, a mesma resposta que ele deu para o leproso, sabe qual foi a resposta? Eu creio que Jesus está trazendo essa resposta para mim e para você, eu quero curar você, eu quero curar, eu quero intervir na sua vida, eu quero mudar situações, eu quero transformar a sua realidade, isso é o que Jesus continua a trazer para você, ele diz assim, eu quero transformar a sua vida. Quem crê nisso? Quem está aqui? Eu quero transformar a sua vida. E especificamente nessa noite, Jesus diz assim, eu quero curar você, filho. É tempo de nós nos aproximarmos de Jesus, aleluia. Eu quero, seja purificado. Aí o texto vai dizer assim, imediatamente ele foi purificado da lepra. Irmão, a gente falou aqui, o ministério profético é amar as pessoas, é amar a todos, amar. John Stott tem uma frase que é muito marcante, ele disse assim, se você quiser uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Nossa. Não vá para o dicionário, vá ver. Volte-se, veja o que Jesus fez. A maior definição de amor, a maior definição de cura, a maior definição de graça, a maior definição de misericórdia, Jesus se entregando na cruz do Calvário por mim e por você. Você está aqui, irmão, você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar, você pode aplaudir a Ele. Essa é a primeira parte desse ministério profético de cura de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo também? Eu aprendo que nós precisamos aplicar a fé. Nós precisamos aplicar a fé. Esse é o ponto número 2. Aplicar a fé. Tem outro milagre que Mateus 8 vai relatar. É interessante que o versículo 8 vai dizer assim, a partir do diálogo de Jesus com o centurião romano. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será o quê, irmãos? E o meu servo será o quê? Curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Se você não conhece a história, um centurião foi até Jesus. Sabia que ia ter essas batalhas hoje. Feche seus olhos aí. Comece a interceder por esse culto. Comece a interceder por esse culto. Senhor, em nome de Jesus, vem, Pai amado, com a Tua resposta sobre tudo isso que está acontecendo nesse lugar. Nós cremos que são as batalhas espirituais. Nós cremos que são as batalhas para que as pessoas não recebam a palavra e não sejam curados, mas toda investida já caiu por terra em nome de Jesus, e o Senhor nos trará a vitória hoje. Declaramos isso, cremos, geramos fé e nós aplaudimos ao Senhor, porque nós temos a certeza que sairemos daqui diferentes. Aleluia, glória a Deus.
Essa foi a história. Aí Jesus vai falar sobre fé. Nossa, um centurião romano, um conquistador, que vem em Jesus, e falando sobre o romano e o judeu, um conquistador, um conquistado. E nós vamos ver o conquistador se submetendo àquele povo que havia sido conquistado, que era o povo judeu. Mas aquele homem não viu apenas, mas aquele centurião não viu em Jesus apenas mais um homem, mais um grande conhecedor da lei. Ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. Ele vai dizer assim: meu servo está doente, está lá em casa. Jesus diz assim: eu vou na sua casa. Ele diz: não, você não vai na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor. Agora, eu sou um homem de autoridade, e o Senhor também é de autoridade. Eu tenho 100 soldados, centurião, 100 soldados ao meu dispor. Basta uma palavra tua. Uma palavra. Aquele homem, ele conhecia, ele sabia o sentido de uma palavra de autoridade. Ei, querido, você tem que estar aqui nessa tarde, recebendo as palavras de autoridade, recebendo as palavras proféticas que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Aquele homem diz assim: olhe, eu fiz uma viagem, eu cheguei aqui, estou diante do Senhor, mas eu creio que basta, se o Senhor falar uma coisa, olha, uma palavra, e eu creio que uma palavra muda a nossa história. Meu Deus, eu já tive a história da minha vida, glória a Deus, glória a Deus. Eu já tive a história da minha vida transformada por uma palavra do céu. Já tive uma porta aberta por uma palavra liberada. E quantos testemunhos aqui de pessoas que também, por conta de uma palavra liberada. Aquele homem diz assim: eu reconheço que o Senhor é autoridade, basta uma palavra tua. Aí Jesus vai dizer assim: eu nunca vi em Israel tamanha fé. Nossa, irmãos, amigo, você que está aqui, fé não é um sentimento, fé é uma decisão. É que nem amor, não é sentimento, é uma decisão. Eu decido ter fé em Deus, ponto final. Fé é um movimento no qual eu decido que o meu livre-arbítrio, que a minha faculdade mental, que a minha decisão vai ser única e exclusivamente crer na palavra do Senhor. Eu vou submeter o meu intelecto, o meu coração, minha decisão. É fé, meu irmão. Eu vou submeter a palavra da verdade, eu vou submeter a palavra do Senhor. É acreditar na verdade da palavra de Deus. E a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aleluia. Aquele homem veio buscar apenas uma palavra de Jesus. Jesus estava pronto para visitá-lo, Jesus estava pronto para curar o servo daquele homem, mas ele demonstra uma fé surpreendente. Ele demonstra uma fé surpreendente, ele demonstra uma também submissão à autoridade de Cristo. Você está recebendo uma palavra nessa tarde. Você está recebendo uma palavra nessa tarde. Você está recebendo uma palavra de cura, uma palavra profética. Você está recebendo uma palavra que tem sim o poder de mudar a sua história. Gere fé no seu coração, meu querido. Declare que você já recebeu essa palavra de vida, essa palavra de autoridade. Jesus Cristo te admirou. Está na hora, mais uma vez, de eu e você, nós admirarmos ao Senhor. Fazemos com que Ele fique admirado com a nossa fé, com a nossa atitude. Com a nossa atitude. Olha só, que o Senhor possa estar se admirando da sua atitude nessa noite. Ah, meu irmão, você pode dizer: ah, Deus, eu cheguei quebrado na igreja, eu cheguei chorando, eu cheguei cansado, sobrecarregado, entristecido, mas eu recebi a palavra, eu estou crendo nessa palavra que o pastor está pregando, eu estou crendo nessa palavra de cura, eu estou recebendo essa palavra que vai mudar a minha história, vai mudar a minha semana, vai mudar a minha família, e eu vou sair daqui com o meu coração cheio de esperança. Aí eu acredito, aí sou eu, aqui é a minha história, na minha cabeça, estou compartilhando com você, meu fantástico mundo. Aí eu imagino Deus olhando para mim, para você, dizendo assim: olha, filho, chegou daquele jeito, recebeu a palavra, mas está saindo diferente, vamos abençoar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é gerar fé no coração.
gerar fé nessa bendita palavra. Tenha uma fé profunda e simples como Jesus. Apenas creia. Apenas creia. Quem diz amém por essa palavra? Eu creio que o ministério de Jesus é amor, é fé. E eu creio que o ministério de Jesus é poder. É poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder nas palavras de Jesus. Há poder na palavra de Deus. O mesmo capítulo 8, versículo 24 a 27. O contexto, Jesus atravessando, atravessando para a região dos Gadarenos, atravessando o mar da Galileia. Aí o texto vai dizer, que de repente começou uma tempestade de vento. As ondas, o vento, o tempo mudou, o tempo fechou, literalmente. Jesus estava dormindo no barco. Esse é o contexto dessa história. No mesmo capítulo 8, olha só, milagre de cura do leproso, a cura do servo do centurião, e agora Jesus está no mar da Galileia, a tempestade estava batendo, ele estava dormindo. Aí os discípulos desesperaram. Aí o texto vai dizer assim: e de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma onde as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar, o que ele obedece? Nossa, o Senhor e Salvador, aquele que tem poder, aquele que continua tendo autoridade. Olha o ensino de Jesus para mim e para mim e para você. Ao mesmo tempo que ele era uma autoridade sobre toda a natureza, ele operou milagres, ele expulsou demônios. Ao mesmo tempo que ele nos dá autoridade, ao mesmo tempo que ele fez tantas coisas, ao mesmo tempo que ele foi procurado por tantos doentes, como a saída para as suas dores, da mesma forma, ele também era um servo sofredor. Ele também foi o Cordeiro de Deus enviado à terra, que foi a um matadouro sem dar uma palavra. Sem dar uma palavra. Olha só, olha que ensino para mim e para você. Quem sabe, querido, você vai chegar em casa e você vai orar pelo seu filho, você vai orar pelo seu marido, minha irmã, que pode estar com dores, pode estar doente, pode estar, um parente seu que está, quem sabe, internado. Você vai orar quando você sair daqui. Aí, ao mesmo tempo, você vai se deparar com as suas lutas, com as suas provações, com o seu amanhã. Você pode até se deparar com a sua própria dor. Conversando com um amigo pastor, ele disse assim: rapaz, tem horas que a gente, a vontade, ele dizendo assim, a vontade que eu tenho de dizer assim: meu Deus, a gente ora por pessoas, a vida da pessoa muda, a saúde é transformada, e eu, Murilo, estou cheio de dor, e eu ando cheio de dor, vou fazer aplicação, não sei o que. Aí eu disse assim: sim, você vai parar? Eu disse: não vou parar de jeito nenhum. Eu disse: então pronto, então continue. Porque as provações, Jesus sabendo que ele iria morrer na cruz, Jesus sabendo que ele iria levar o pecado de toda a humanidade, não parou o propósito, sabe de quê? De abençoar pessoas. É por isso que eu falei no início, mais uma vez eu trago para você, independente da sua condição, hoje, você é filho, você tem autoridade, você é canal de Deus na vida de pessoas que precisam. Jesus, curou o leproso, o servo do centurião, repreende o vento e o mar vão que lhe obedecer. As doenças, quantos demônios foram embora, quando Jesus apenas com a palavra de autoridade os expulsava? E ele não parou, dizendo assim: porque eu tenho que descansar, porque eu vou morrer na cruz. Eu não vou mais curar ninguém, porque afinal de contas, meu tempo está chegando e eu não quero mais saber de ninguém, vou ficar aqui na minha casa, no meu quarto, só esperando a hora. Não!
Em todo o tempo, Jesus continuou cumprindo o seu propósito. Receba essa palavra em nome de Jesus. Independente das circunstâncias, das lutas da semana, independente de como você chegou aqui, o seu propósito continua. Aleluia! A cruz de Cristo nos encoraja a passarmos pelas nossas provações aqui nessa terra, certo de que Deus está conosco. Certo de que o Espírito de Deus que habita em nós, vai nos... Irmão, olha, tem lutas que a gente passa, tem dores que nós passamos, que é um dia de cada vez. Situações que é um dia de cada vez. E para cada dia, existe uma multiforme graça de Deus sobre a sua vida. Para todos os instantes, existe a multiforme graça de Deus. Porque tem dias que você pode estar mais animado ou menos animado. Independente de como está o seu coração, existe a multiforme graça de Deus sobre a nossa vida. Eu aprendo que Jesus, eu aprendo com o poder de Jesus, que nós temos autoridade para continuarmos a liberar palavras sobre a vida daqueles que tanto precisam. Sabe por quê? Porque os filhos têm chamado. Você crê nessa palavra? Os filhos têm chamado. Eu tenho que entender que é um chamado de Deus para mim e para você. Agora, o capítulo 9 de Mateus vai nos falar sobre um chamado específico de um homem. Sabe de quem? Do próprio Mateus. Do próprio Mateus. O capítulo 9 vai dizer assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Nossa! Jesus disse assim: eu vim para os doentes, não vim para aqueles que se acham que são sarados, não. Eu vim para aqueles que precisam. Aí Jesus vai dizer assim: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nossa! Mateus, o publicano, Mateus, o cobrador de impostos, Mateus, o judeu que trabalhava para Roma, Mateus, o judeu que era odiado, Mateus, o judeu que Jesus tinha um propósito na vida dele. Está lembrado aí do The Chosen, Mateus? Porque para mim, irmão, para mim é assim, já ligou uma coisa a outra. A minha mente funciona assim, já ligou, já estou tentando imaginar mais ou menos daquele jeito. Mateus, o que os judeus odiavam. Mas Jesus tinha um propósito. Mas Jesus tinha um propósito, Jesus tem o caminho dele nas nossas tormentas. E Jesus, saindo, viu Mateus sentado na coletoria. É o que diz aqui o versículo. E olhando para ele, e se disse-lhe: siga-me. Ele levantou e seguiu Jesus. Nossa. Provavelmente, a intenção de Jesus era chamar um cobrador de impostos que tinha uma situação financeira superior aos demais discípulos. Porque o nosso Deus, ele não exclui ninguém. Nem os que têm menos, nem os que têm mais. Todos somos necessitados do Senhor. E ali, Jesus chamando aquele homem, ele foi para a casa dele, para um banquete. Imagine o banquete na casa desse homem, do publicano Mateus. Foi um grande banquete. Tinha muita comida. Era um ambiente, a casa dele, mais sofisticado do que a casa dos outros discípulos.
E Jesus está ali. E Jesus está ali só ensinando até determinada hora, só pelo exemplo, só pelo amor. Até que os discípulos são indagados e o próprio Jesus vai responder: espera aí, quem é que precisa mesmo de doente? Quem é que precisa mesmo de médico? Não são os doentes? E doente, meu irmão, não tem classe social para doente. Todo mundo fica doente. Todo mundo passa por essa provação. Todos nós. O único que não passou por doença foi o nosso Jesus, porque Ele foi perfeito em tudo. Em tudo. A lepra não chegava em Jesus. Doença altamente contagiosa. Lembra? A gente acabou de falar. Jesus tocou o leproso. Nossa, imagine o nó na cabeça dos outros discípulos. Ele tocou, mas a lepra não chega em Jesus, porque Ele é maior do que a lepra. Ele é muito maior. Ele é muito maior. O propósito dele ter chamado Mateus era muito maior. O propósito dele ter chamado você é muito maior. Você tem um chamado. Onde você está? Amanhã, olha, amanhã é onde realmente nós seremos igreja. É onde você vai sair daqui, um vai para o Farol, outro vai para Ponta Verde, outro vai para Jatiuca, outro vai ficar aqui próximo mesmo, outro vai para outra cidade, vai para Maribondo, vai para Atalaia, vai não sei para onde, nós vamos ser igreja. E onde quer que você vá, e onde quer que você coloque a planta dos seus pés, você vai com uma mensagem: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo é o Senhor, eu sou filho, eu tenho um propósito. Você irá com uma mensagem de salvação, aleluia. Você que chegou aqui e achava que não tinha esperança mais para sua família, você que chegou aqui nessa noite e achou que não tinha mais esperança para essa dor que você sente, escute essa frase: você não está tão longe de onde a mão de Deus não possa te alcançar. Você não está tão longe, a mão de Deus te alcança. A mão de Deus te alcança. A mão de Deus segura aí, na sua mão para te resgatar. Semelhante ao discípulo Pedro, andou sobre as águas, começou a afundar, e Jesus dá a mão assim, pegando pela mão. Eu creio que o Espírito de Deus, que está aqui nesse lugar, já falou com você, já ministrou a sua vida. Eu creio que essa palavra já chegou aí sim no seu coração. E nós precisamos dar continuidade, sim, àquilo que Jesus fazia. Isso aconteceu com os discípulos que passaram com um estágio com Jesus, aprendendo sobre liderança, aprendendo a ser realmente discípulos, e precisavam levar o seu ministério de cura e milagres por onde eles passavam. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Nossa, essa palavra é para mim e para você hoje. Essa palavra de autoridade e poder é para a minha vida e para a sua vida hoje. Como discípulos de Jesus para esse tempo, nós somos chamados para que as palavras de Deus, que primeiro ecoaram no céu, cheguem aqui na terra, para transformar a realidade das pessoas. O evangelho que nós pregamos é um evangelho que transforma realidades. Não é um evangelho longe, não é um evangelho utópico, não é uma religião, não, é uma palavra de poder e autoridade que transforma a nossa vida. É um avivamento que chega na nossa vida e se espalha e que alcança as outras pessoas. Querido, você é uma resposta do céu para essa geração. Você é uma resposta de Deus para a sua casa. Você é uma resposta de Deus no seu trabalho. Você é uma resposta de cura de Deus. Onde quer que você coloque a planta dos seus pés, receba essa palavra. Viva essa palavra, viva esse evangelho em nome de Jesus. E quem crê diz: fique de pé para a gente adorar Jesus. Fique de